Olá a todos, estou muito feliz de poder colaborar com a equipe de vocês nesse encontro muito especial. Eh, Eu sou o padre Sérgio Barbosa, algum de vocês me conhece, eu conheço alguns de vocês, né? Mas para os que ainda não sabem, eu sou o irmão de Samuel, tá na cara, né? Ele certamente é a versão melhorada da família. Nossos pais aí foram testando primeiro comigo, depois melhorou na minha irmã, a Simara, depois a Simone. Ele é aí a versão melhorada. Atualmente me encontro em Roma, na Itália. Estou estudando um mestrado em teologia espiritual. Espero poder compartilhar com vocês algum dia algo dessas experiências. A Dani me contou que vocês tinham um encontro sobre a Eucaristia e o matrimônio. Fico muito feliz de que o tema seja esse, porque esse é um dos meus temas favoritos, né? Talvez a gente precisaria entender um pouquinho o que é a Eucaristia antes da gente comentar a passagem que vocês vão meditar. A Eucaristia nós podemos tomá-la, sobretudo, em dois sentidos: a celebração eucarística e a Eucaristia enquanto presença real. Aqui eu estou muito bem acompanhado, está Nosso Senhor Jesus Cristo, está Nossa Senhora, sua mãe. Pois é, Deus, ele veio ao mundo porque nós estávamos acabados por causa do pecado original. Deus é tão misericordioso que ele quis nos salvar. Então ele se encarnou, ele se fez homem. Um bebê passou 30 anos numa vida oculta, ou seja, fazendo nada de especial, vivendo na sua casa, primeiro com José e Maria, e depois, quando São José morreu, só com a sua mãe Maria. Aos 30 anos, ele começou a sua vida pública, ele começou a pregar a boa notícia, que nós chamamos de evangelho, formou o grupo de apóstolos, os preparou para fundar a igreja. Mas a parte final da sua missão, que é a nossa salvação, ele a realizou em 3 dias ou até mesmo em 3 horas, né? Porque na Quinta-feira Santa, ele reuniu seus apóstolos na última ceia, e aí, nessa última ceia, ele instituiu a Eucaristia. Ele disse: isto é o meu corpo. E ainda instituiu o sacerdócio, porque disse para os discípulos que estavam aí, né, os 12 apóstolos: façam isso em memória de mim. Jesus criou a missa. Só que a missa, ele ainda ia vivê-la. Ele criou antes de que ela acontecesse. Deus, ele pode fazer isso porque ele é Deus, ele está fora do tempo, né? Então, Deus, ele é capaz de fazer uma coisa desses. E quando se deu a realização da missa, ou seja, o conteúdo da missa, no dia seguinte, Jesus, na Quinta-feira Santa, ele foi preso, espancado, julgado por um tribunal iníquo. E na Sexta-feira Santa, ele foi crucificado. Ele deu todo o seu sangue por nós. Ele entregou a sua vida por nós. No sábado santo, ele permaneceu no sepulcro e na madrugada do domingo, ele ressuscitou. Meus queridos, essa é a missa. A missa é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a celebração da nossa salvação. É a recriação mística daquilo que aconteceu realmente no Calvário. Cada missa, Jesus volta a morrer e volta a ressuscitar. Não como uma lembrança, como uma celebração cívica, por exemplo, que é uma lembrança. Não, é real. Realmente o sacerdote, quando ele está pronunciando as palavras de consagração e aquele pão se transforma no corpo de Cristo, realmente é porque Cristo está morrendo e ressuscitando. Ou seja, as mesmas graças que Jesus obteve quando ele morreu e ressuscitou estão acontecendo ali.
na Santa Missa. É uma experiência mística, quer dizer que é uma experiência real através de símbolos. A experiência é real porque Jesus Cristo realmente volta a morrer e ressuscitar, só que não de forma cruenta, ou seja, na carne, derramando o seu sangue. Não, é mística. É real através dos símbolos. Real porque as graças realmente acontecem da mesma maneira que se nós estivéssemos lá, em Jerusalém, no Calvário, presenciando a sua paixão, ou fora do seu sepulcro, presenciando a sua ressurreição. Então, essa é a primeira forma que nós vemos a Eucaristia, a celebração da missa, a celebração da Santa Missa. Essa nós chamamos de Eucaristia, celebração eucarística ou celebração da missa, ou celebração da Santa Missa. É a mesma coisa, né? Nós celebramos a paixão, morte e ressurreição. A missa tem várias partes, né? Não vamos explicar agora. Mas essa celebração nós participamos, é uma participação. Não estamos assistindo como quem está diante da televisão, como quem está assistindo um filme no cinema, assistindo um show, um teatro, uma obra. Não. Nós estamos participando, ou seja, nós entramos junto com o sacerdote. O sacerdote, ele celebra a missa in persona Christi, que em latim quer dizer na pessoa de Cristo. Ou seja, o sacerdote, pelo sacramento, ele é constituído Cristo. E no momento da celebração, ele é Cristo. E é por isso que o sacerdote, ele pronuncia as palavras de consagração em primeira pessoa. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O meu corpo. O sacerdote nos disse, isso é o corpo de Cristo que será entregue por vós. Ele disse, isto é o meu corpo. Quer dizer, ele está em persona Christi. É Cristo que está atuando através do sacerdote no momento da celebração eucarística. Não quer dizer que o sacerdote perde a sua personalidade, ele atua com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Infelizmente. Seria muito melhor se saísse o Padre Sérgio, entrasse Jesus Cristo, então vocês ouviriam diretamente. Né? Mas Cristo ele não quis fazer assim, porque ele quer que nós participemos. Então o sacerdote ele participa em primeira pessoa e os fiéis participam com o sacerdócio comum. Também não temos tempo de explicar o que significa o sacerdócio comum, mas pelo batismo nós recebemos o sacerdócio comum, ou seja, nós podemos participar da salvação que Cristo nos veio trazer, mesmo sendo leigos, mesmo não sendo ordenados. Então, essa é a primeira forma de entender a Eucaristia. Então, como vocês podem perceber, a celebração eucarística é muito importante. É fundamental. É o momento mais importante da vida do cristão. Mais importante. Uma celebração eucarística é tão importante que o mundo tinha que parar. Todos os canais de televisão tinham que transmitir nesse momento o que está acontecendo ali. É extraordinário. Se nós pudéssemos ter um óculos especial para ver o que realmente acontece através dos símbolos, ficaríamos pasmados. Tão pasmados que jamais perderíamos uma missa na vida. Jamais chegaríamos atrasados a uma missa sequer na vida. Porque perceberíamos em primeira pessoa o que significa o que está acontecendo ali. Deus, Criador do universo, Deus onipotente, Deus que é tudo, Deus no qual eu estou incluído, inserido, no qual eu existo.
esse Deus está ali, morrendo por mim, entregando o seu sangue por mim, para que eu tenha a vida eterna, para que eu me salve, para que eu possa desfrutar da felicidade eterna. E que essa eternidade entre no tempo e eu possa desfrutar dessa felicidade também aqui, nesta vida. Olha que coisa mais extraordinária a que acontece em uma missa, qualquer missa, a missa mais simples. Pois é, essa é a primeira maneira. A outra forma é a presença de Cristo na Eucaristia. Ou seja, quando nós celebramos a missa, a Eucaristia que sobra, não? Aquela que vai, que se guarda no sacrário, não? O que acontece com ela? Deus está ali. Deus está ali. Vocês têm presente isso, né? Que o sacrário é aquela caixinha quadrada, pode ser redonda, pode ser dourada, pode ter imagens pintadas e normalmente tem uma luz vermelha que indica que Cristo está ali. Deus está ali. Deus está realmente presente ali. Esse é o lugar mais importante das igrejas, porque Deus está realmente presente na Eucaristia. Então, quando nós entramos numa igreja, nós não só entramos num templo sagrado, num lugar importante, um lugar de culto que já é algo muito importante, né? Cujo altar é consagrado, ou que às vezes tem também alguma relíquia de um santo, uma relíquia de primeiro grau nas igrejas mais importantes, né? Então, pode ser uma parte do corpo, um pedaço do cabelo, pode ser a própria sepultura do santo, aí você diz, nossa, que lugar sagrado. Mas todas as igrejas que têm o sacrário são muito mais sagradas do que aquelas outras que não têm. Porque Deus está ali. Ainda que seja uma capela velha, abandonada, num canto escuro do planeta, se tem um sacrário que Cristo está presente através da hóstia consagrada, essa igreja é muito mais importante do que uma catedral maravilhosa que foi transformada num museu, por exemplo. Ou a Catedral de Westminster, na Inglaterra, que é a catedral anglicana, onde não está Jesus na Eucaristia. Deus realmente está presente no Santíssimo Sacramento do altar em corpo, alma e divindade. Existem diversos tipos de presença. Vamos falar rapidamente sobre os tipos de presença, né? Uma presença muito débil é a lembrança, né? Por exemplo, eu lembro dos meus pais. Eles estão presentes na minha memória. Mas se de repente eu tenho uma fotografia dos meus pais, como uma imagem, essa presença é mais forte. Se de repente eu falo com eles no telefone, é mais forte ainda. Se essa ligação é de vídeo, ainda mais forte, porque eu estou vendo, estou escutando. Mas convenhamos, a presença mais importante é em pessoa. Quando você pode abraçar, beijar, puxar a bochecha, tapinha nas costas, abração, faz aí, né? Nossa, pois é o que nós queremos. É o que nós desejamos, é o que nós mais necessitamos, contato real. Pois é, Cristo está realmente presente na Eucaristia. É verdade que nós não podemos abraçá-lo, beijá-lo, mas ele realmente está em corpo, alma e divindade. Só que o corpo dele está em forma de hóstia. Mas é o seu corpo. A presença mais forte que essa é somente na eternidade, na visão beatífica, quando vamos estar realmente unidos a Cristo para sempre. Quando recebemos a Cristo na comunhão, essa presença está dentro de nós, dura enquanto enquanto a espécie eucarística não é digerida pelos nossos sucos gástricos, né? Então, no momento que você comunga, Deus continua dentro de você, até que
aquela hóstia deixa de ser hóstia porque foi digerida, né? Então, já não é aquela presença real, fica as graças que Deus veio trazer. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos ir nas igrejas adorar a Cristo, ajoelhar-nos diante de Jesus na Eucaristia, falar com Ele, deixar que Ele nos fale, deixar que o sol eucarístico venha aquecer o meu coração, venha fazer em mim aquelas transformações que eu tanto necessito. A principal delas é ser parecida com Deus, ser santo, né? Somos convidados para ser santos. E quando Jesus está exposto sobre o altar, existem certos momentos em que o sacerdote expõe o Santíssimo naquele ostensório, que é aquele objeto dourado que tem uma janelinha, e aí é colocada nessa janelinha a hóstia consagrada, né? Para que essa adoração seja mais sensível, mais visível, mais palpável. Eu estou diante de Deus. Depois de falar dessas duas formas do encontro com Jesus na Eucaristia, do encontro com Deus encarnado, com Deus Jesus, vamos então rapidamente ver o nosso texto, né? Quando Jesus, ele ressuscitou. Ele foi aparecendo, vamos voltar no tempo, né? 2000 anos atrás, Jesus ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que ele não ressuscitou, ele não voltou a morar com os discípulos. Ele ressuscitou e foi lá para junto de Deus. Ainda não é a ascensão aos céus, tá? A ascensão aos céus significa a última vez que Jesus aparece nessa terra e não volta a aparecer. Mas desde o momento que ele ressuscitou, ele já está com Deus Pai na eternidade, à direita do Pai. Então, de tempos em tempos, ele aparece para os discípulos num lugar e no outro. Então, aí, já no primeiro dia da semana, no domingo, né, 2 discípulos que não tinham sabido da ressurreição e não quiseram saber, porque as mulheres deram testemunho para eles e eles não quiseram aceitar o testemunho delas, né, eles foram caminhando cabisbaixos para o seu povoado Emaús, já completamente desanimados, dizendo já acabou tudo, deu tudo errado, então é melhor a gente volta para a nossa vida, que triste, vamos ter que enfrentar agora a família, dizer que nós estávamos errados e que eles estavam certos e tal. Enquanto eles estavam caminhando, chega junto deles um peregrino, né, que os alcança, eles estavam caminhando muito devagar, né, estavam muito desanimados, então esse peregrino começa a escutar a conversa deles e pergunta, mas o que vocês estavam falando? Você não sabe? Você não leu o Jerusalém News? Você não recebeu notificação aí no teu celular do que aconteceu esse fim de semana? Pois é, Jesus, um grande profeta, poderoso em palavras e obras, né, que fazia milagres incríveis. Pois de um dia para o outro ele foi condenado à morte, crucificado, morreu e foi sepultado. Até umas mulheres nos assustaram, dizendo que tiveram visão dele, de anjos, não sei o que tal. Mas dos nossos, ninguém o viu. E aí esse peregrino, né, começa a falar com ele, vocês são realmente duros de cabeça, né? Isso, nossa, o que é isso? E aí esse peregrino começa a explicar para eles as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, todos os textos do Antigo Testamento que falavam sobre Jesus, sobre o que ele tinha que vir, o que ele tinha que sofrer, padecer. Então eles estavam encantados com isso. E quando chegaram perto do lugar onde ia, o peregrino fez de conta que ia mais para frente, eles disseram, não, fica conosco, né? Fica conosco. Então entraram na hospedaria. E estando na hospedaria, aí está o texto que nós lemos, né? Entrou então para ficar com eles. Estamos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 30. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os seus olhos se abriram e o reconheceram. Esse peregrino era Jesus! Caracas! Nós estávamos falando com ele o tempo todo e não nos demos conta. Pois é, o corpo ressuscitado de Jesus ele pode assumir a forma que ele quiser.
Ele não queria ser reconhecido, então ele se apresentou como um peregrino qualquer. Os olhos dele se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E naquela mesma hora levantaram-se e voltaram correndo para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11, os apóstolos, né, com seus companheiros, e eles disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, Jesus também tinha aparecido para os 11 discípulos lá, né? Primeiro para Simão Pedro e depois para os 11 discípulos. Então esses dois narraram o que aconteceu pelo caminho e como o reconheceram quando Jesus partiu o pão. Eu só queria ficar com essa expressão. Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. Meus queridos, quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus faz a obra no nosso coração, não somos nós. Deixemos que a Eucaristia realize essa santificação que nós tanto desejamos, sem saber que a desejamos. Sempre estamos desejando muitas coisas. Nós não sabemos o que queremos. Deus sabe o que nós queremos. E Deus sabe o que nós precisamos. E Deus sabe como nos dar. Então, vamos para a Eucaristia, participemos na Santa Missa, na Sagrada Eucaristia, e fora da missa, busquemos estar diante de Jesus na Eucaristia, fazer uma breve oração ou uma longa oração, uma adoração, um terço, uma leitura espiritual, simplesmente ficar em silêncio, chorar, gritar, reclamar, falar com Ele. Vão, falem com Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é o maior presente que Deus nos pode dar, nos podia dar, e nos deu, e está lá, esperando por nós. Concluo dando para vocês a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saudades aí do Brasil. Beijão, abração, fiquem com Deus e uma ótima reunião para vocês. Fenomenal!